Porque todo dentista precisa saber, precisa aprender disfunção temporomandibular. Vou mostrar para vocês por que é tão importante essa especialidade e começando em um ponto-chave importante, porque a maior parte dos dentistas não possuem conhecimento na área de disfunção temporomandibular. Por quê, pessoal? Porque a gente vive inúmeras situações de pacientes que nos procuram com dor, nos procuram o tempo todo com crises, em situações que eles procuraram inúmeros profissionais e não conseguiram resolver o problema deles. A gente recebe contato diariamente aí de pacientes procurando indicações aí de outros profissionais de outros estados, querendo saber um pouquinho mais sobre o problema deles, problemas que esses pacientes têm. Agora, por que fica isso vem intrigando a gente, né? Porque mesmo assim, com uma demanda tão alta de pacientes, uma especialidade extremamente importante que agrega para você dentro de outras especialidades na odontologia, por que mesmo assim, boa parte dos profissionais não tem conhecimento na área de disfunção temporomandibular? Por que a DTM, muitos falam que ela é considerada a especialidade do futuro, se mesmo assim temos poucos profissionais que têm conhecimento na área de disfunção temporomandibular? É uma especialidade relativamente nova, a gente tem apenas aí 20 anos de especialidade, ela foi reconhecida apenas em 2002 pelo Conselho Federal de Odontologia. Ela antes era ligada à disciplina de prótese ou até mesmo disciplina de oclusão. Então, na graduação, sempre se teve um conhecimento muito superficial da disfunção temporomandibular. Alguns profissionais saem com conceitos de que toda disfunção temporomandibular é tratada com aparelho interoclusal, com placas oclusais. Outros profissionais saem com a mentalidade de que, corrigindo qualquer tipo de maloclusão, você vai tratar ou vai prevenir a disfunção temporomandibular. E a ideia, o grande objetivo é exatamente esse, é mostrar um pouquinho para vocês como que estão as pesquisas na área de disfunção temporomandibular atualmente, como que essa especialidade pode te ajudar, você sendo um clínico geral, sendo um recém-formado, sendo um endodontista, sendo um periodontista, um ortodontista ou até mesmo um implantodontista, como que essa especialidade consegue te auxiliar tanto na sua tomada de decisão na prática clínica diária, desde o diagnóstico até o tratamento, não somente da disfunção temporomandibular, mas de outras especialidades também. Dentro do que a gente chama de demanda, de necessidades dos nossos pacientes hoje em dia, a gente tem observado um aumento realmente de pacientes com problemas de dor orofacial, problemas de sons articulares, de situações de pacientes que têm algum tipo de travamento de boca aberta ou de boca fechada, que é o paciente que ou abre a boca e não consegue fechar, ou ele acorda com um episódio de não conseguir abrir totalmente a boca. Então, são situações muito comuns, muito corriqueiras. A gente tem observado e tem visto trabalhos publicados na literatura mostrando o aumento da prevalência da disfunção temporomandibular. Hoje você tem vários artigos mostrando que há 5, 10 anos atrás você tinha uma prevalência de DTM aí que variava entre 5% e 15%. Hoje você já tem artigos mostrando aí de vários estudos publicados na literatura em vários países que uma média de prevalência de 31% de pacientes com disfunção temporomandibular. Isso mostra para a gente o quê? Que a cada 100 pessoas, 31 tem não o sinal e sintoma, mas o diagnóstico da disfunção temporomandibular. Que isso é importante, porque, por exemplo, quando você pega sinal de DTM, o fato do teu paciente ter sinal não quer dizer que ele vai ter o problema, ou quer dizer, se ele tiver um sintoma da disfunção temporomandibular, não quer dizer que ele vai ter o diagnóstico da disfunção temporomandibular. E a gente observa que na literatura, o que tem mostrado para a gente é que a prevalência do diagnóstico da disfunção temporomandibular está girando uma média em torno de 31%. Então, você imagina, numa cidade aí de 100 mil pessoas, 31 mil tem um diagnóstico de disfunção temporomandibular. Isso são as pesquisas que têm mostrado, tá? Não sou eu quem estou falando. Então, isso mostra para a gente o quanto
tem aumentado a demanda de pacientes com disfunção temporomandibular, e isso mostra um pouquinho por que ela é uma especialidade considerada uma especialidade do futuro, e ao mesmo tempo mostra para a gente o quanto que você, como clínico ou como especialista em alguma área, com a disfunção temporomandibular, aonde ela pode agregar para você. Ah, mas eu sou um ortodontista, não... Outro dia um aluno falando, eu sou ortodontista, não vejo necessidade de aprender disfunção temporomandibular. Ah, eu sou implantodontista, não vejo necessidade. Aí, ao mesmo tempo, aquele mesmo aluno que falou isso, 2 meses depois, ele te manda uma mensagem, olha, estou começando a rever a situação, porque eu estava com alguns pacientes já, que eu acabei de instalar aparelho ortodôntico, e ele começou com som articular. E eu não sei o que fazer, não sei o que responder para ele, não sei se foi da mecânica de movimentação ortodôntica. Outro aluno também fez contato, eu estou com um paciente aqui, eu acabei de fazer uma instalação de alguns implantes no paciente, e o paciente me ligou no dia seguinte, não está conseguindo abrir a boca. E aí, será que realmente a disfunção temporomandibular não é importante para você que é implantodontista, para você que é ortodontista, ou até mesmo você que é recém-formado, que às vezes chega para você quadros que você acha que é uma pulpite, acha que é um problema de dor de origem dentária, e você às vezes abre faz um acesso endodôntico, faz até uma extração mesmo. Por quê? Porque você não soube fazer um diagnóstico inicial correto, e aquele paciente volta para você com aquela mesma sintomatologia, e quando você começa a perceber, encaminha para um outro colega, o colega te liga falando, olha, esse paciente que você me mandou, o problema dele é DTM, o problema dele é uma dor miofacial, uma dor muscular, o problema desse paciente é uma artralgia, não é dor dentária. Olha a cara que você fica com o colega. E isso, você que talvez seja recém-formado, pode passar por uma situação como essa, ou até mesmo você que já tem um tempo de estrada, pode passar por uma situação como essa. E dentro da disfunção temporomandibular, a gente cria meios para o aluno de fazer tomadas de decisões, principalmente de diagnóstico e planejamento de tratamento, de uma forma diferente, de uma forma que você começa a pensar no diagnóstico dentro da odontologia como a área médica pensa. Você começa a fazer uma consulta com o seu paciente como um médico faz, você começa a investigar o seu paciente de uma forma diferente. E quando você começa a investigar o problema do seu paciente de uma forma diferente, você começa a se tornar um profissional diferente. E hoje, com a quantidade de profissionais chegando no mercado, você tem aí quase 400 mil dentistas no Brasil. Quanto mais diferente você ser como profissional, maior a probabilidade de você ser referência na sua cidade, dentro da odontologia. Então, para a gente ter sucesso em qualquer área, isso em qualquer área, você precisa ser diferente. E dentro da DTM a gente mostra esses meios de ser diferente. Então, quando você começa a pensar em tipos de demanda relacionadas à DTM, o que tem aparecido no consultório odontológico, que demandas são essas, além do próprio diagnóstico de disfunção temporomandibular de pacientes que sofrem com dor, você tem outros problemas associados à disfunção temporomandibular, que quem trabalha com disfunção temporomandibular sabe resolver de uma forma muito mais simples do que quem não trabalha. Você conhece já o caminho das pedras, trabalhando com essa especialidade. Por quê? Porque você sabe investigar quando você começa a ter insucessos em trabalhos restauradores, você começa a investigar que isso pode ser uma forma do paciente apertar os dentes, não somente não apertar durante a noite. A gente sabe que a maior parte das incidências de fraturas podem estar associado ao apertamento durante o dia, que nós chamamos de bruxismo em vigília. Isso dentro da disfunção temporomandibular, a gente consegue mostrar para o aluno como investigar e diagnosticar essas alterações e tratá-las, tá? Outras situações que a gente acaba observando, esses mesmos pacientes, as mesmas emergências que chegam para você de pacientes com dor. Às vezes você é um endodontista, ou você acabou de sair da faculdade,
ou você já é um profissional já experiente, e o que mais aparece para a gente hoje no consultório são emergências. Emergências ou com dentes fraturados, ou pacientes com dor, seja dor muscular, seja dor de origem dentária, seja dores neuropáticas. E todo e qualquer tipo de dor orofacial, quem trabalha com disfunção temporomandibular, a gente orienta os alunos de uma forma que ele começa a pensar diferente, ele começa a pensar fora da caixinha, do que ele foi programado para aprender lá na graduação. Então, a gente consegue mudar os conceitos e alguns paradigmas do aluno, principalmente desde o recém-formado até o aluno que já tem um tempo maior de cadeira, que já tem mais experiência. E essa demanda desses tratamentos na área de disfunção temporomandibular e nessas situações emergenciais também, às vezes até insucessos mesmo que aparecem no consultório, isso tem aumentado com o passar do tempo. E a gente tem observado isso e as pesquisas têm mostrado. Uma outra situação que aumentou muito durante esses últimos 2, 3 anos foi o índice de ansiedade, depressão, suicídio. Isso está diretamente relacionado a casos de diagnóstico de disfunção temporomandibular, casos de fraturas recorrentes em trabalhos protéticos, de fraturas recorrentes em estruturas dentárias. Está muito relacionado, as pesquisas têm mostrado a gente essa relação entre a alteração psicossocial do paciente, problemas de ansiedade, depressão, o mundo moderno, o mundo tecnológico que a gente está vivendo, e o paciente cada vez mais sobrecarregado emocionalmente e em termos de trabalho e tarefa. E em algum lugar do organismo está sofrendo, e muitas das vezes a região orofacial, seja por você apertar, por você começar a ter quadros álgicos, quadros de realmente dor orofacial. Por que que esse conhecimento, pessoal, é importante para o dentista? Porque vamos pensar, vamos raciocinar, por que que isso é tão importante para o dentista? O que que a gente mais tem dificuldade quando chega um paciente para você? O que que é mais difícil? Diagnosticar ou tratar? O que que vocês acham que é mais difícil? O diagnóstico ou o tratamento? Se o diagnóstico for errado, todo o tratamento vai ser conduzido de uma forma equivocada. Então, o diagnóstico, dentro da odontologia ou de qualquer área médica, é o pilar principal do seu sucesso no planejamento de tratamento. Mesmo se você quer fazer um tratamento estético no seu paciente, um tratamento reabilitador que está na moda agora, os laminados cerâmicos, não adianta você reabilitar um paciente como esse se você não sabe a oclusão, se você não sabe uma situação que aconteceu com esse paciente que você acabou de reabilitar, que ele chega para você e não consegue abrir a boca, ou que o paciente chega para você e começa a ter um som articular, ou que o paciente chega para você e começa a ter uma dor de origem desconhecida e você não consegue resolver o problema do seu paciente. Então, o diagnóstico é o pilar principal do sucesso na odontologia, em qualquer área médica, tá? Então, quando você pensa em saber diagnosticar, a disfunção temporomandibular, a gente tem toda uma metodologia que a gente roteiriza todo o seu paciente desde a hora que ele chega, sabendo identificar a queixa dele, sabendo identificar o que está acontecendo com ele, a demanda maior dele, para você realmente conseguir solucionar o problema do seu paciente. Em que situações a DTM ajuda o dentista no dia a dia, no consultório? Eu gosto sempre de fazer essa indagação com os alunos. Que situações que a disfunção temporomandibular ajuda o dentista no consultório, no dia a dia? Por quê? Porque às vezes o colega fala, olha, essa especialidade, ela não, eu acho que eu não vou ganhar dinheiro com ela, essa especialidade é muito complexa, é uma coisa que está muito envolvida a parte neurológica, então isso é muito difícil para mim. Eu penso como dentista, penso como um profissional mais prático. Isso é o que a gente observa que alguns colegas falam. Só que você se esquece que a gente não está lidando ali com uma estrutura gengiva-dente. Você está lidando ali com uma pessoa que tem todo um sistema estomatognático ali envolvido
nos movimentos de abrir e fechar a boca, nos movimentos de lateralidade, nos movimentos de protrusiva. Tem toda uma articulação temporomandibular envolvida nisso. Você tem toda uma parte neurológica, vascular, ligamentar envolvida. E você precisa entender tudo isso. Mesmo se você quer fazer um procedimento estético, ou se você é um profissional que recebe muitas emergências de pacientes com dor, ou trabalha no serviço público, mesmo você que trabalha no serviço público, como que no dia a dia a disfunção temporomandibular ela pode te ajudar nessas tomadas de decisão? Já vi inúmeras situações de paciente chegar com dor, o paciente jura que a dor é dentária, jura que a dor é dentária. E você vai e acredita no paciente que a dor é dentária. E você faz um acesso endodôntico na emergência. E a dor continuou. A dor não desapareceu. Por quê? Você não sabe fazer um diagnóstico diferencial de dor. Tudo que é dor, que o paciente relata que é dor, você acha que é dor de origem dentária, ou você acha que é uma dor de um terceiro molar que está erupcionando. Só que tem muito mais coisa envolvida. E a DTM não é tão complexa assim. Ela é complexa porque, às vezes, você que acha complexa não sabe nem o início dela. Então, é o momento realmente da gente repensar e começar a observar que ela pode te ajudar no dia a dia no consultório. Como? Te mostrando como fazer um bom diagnóstico, te mostrando como identificar uma dor do paciente, te mostrando quando o paciente tem um som articular, quando tem um zumbido, quando tem um estalido, quando tem uma crepitação. São sons articulares que podem acontecer, podem estar ligados ao seu tratamento odontológico. E você precisa saber solucionar, precisa dar um resultado, uma solução para o seu paciente. Esse é o objetivo, descomplicar a área de disfunção temporomandibular e mostrar para vocês realmente o quanto essa especialidade vai agregar no teu dia a dia no consultório. E vamos pensar nesse grau de complexidade que às vezes o colega chega para a gente falando que a DTM é difícil, que é muito complexa, que demora muito para aprender. A gente vê hoje alunos aprendendo a diagnosticar e tratar DTM em 3 meses. 3 meses, o dentista que se dedica, que tem foco, que quer ser referência na odontologia, a gente observa que esses profissionais com 3 meses conseguem diagnosticar e tratar DTM com segurança, conseguem deixar os pacientes deles 2 a 3 meses assintomático, livre da dor, de uma forma, com uma abordagem minimamente invasiva, traçando uma forma de diagnosticar diferente, mas pensando mais como o médico pensa. Não que o médico seja mais, tenha uma consulta melhor do que a do dentista, não é. É porque o médico ele tem uma tomada de investigação diferente da nossa, eles são treinados para isso, para investigar melhor o paciente. E dentro da disfunção temporomandibular, a gente acaba pensando e consultando o paciente mais realmente como se fosse uma consulta médica mesmo. E isso agrega muito valor à tua consulta, agrega muito valor a como o paciente vê você como profissional. E sem contar o benefício que isso aí te dá em aprender a diagnosticar e tratar e te dá, além de te dar essa autoridade, te dá uma satisfação de você conseguir simplificar uma especialidade que para muitos é complexa, simplificá-la e ao mesmo tempo deixar inúmeras pessoas aí que procuram você com dor, que sofrem com dor, deixar essas pessoas assintomáticas aí em 2 meses somente de tratamento, na grande maioria das vezes. Então, pessoal, a gente tem assim, eu falo isso porque a gente tem inúmeras situações de colegas, de alunos que participam com a gente de mentorias, de cursos, que têm tido esse sucesso e tem falado para a gente o quanto que essa especialidade mudou a forma deles pensarem dentro da odontologia. E quando você pensa
nessa tendência do crescimento da demanda de pacientes com disfunção temporomandibular, a gente começa a observar que está faltando realmente profissionais. Hoje, para vocês terem uma ideia, nós temos aí uma porcentagem de 0,4% dos dentistas no Brasil com capacitação em disfunção temporomandibular. E você tem aí 31% da população mundial que tem o diagnóstico da doença. Então, a gente precisa de formar mais profissionais para trabalhar com essa especialidade e somar um pouco mais aí para agregar e ajudar essas pessoas aí que tanto sofrem. Tá bom, pessoal?